dia a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando, abençoando a todas as criaturas, estejam elas onde estiverem, e que esse momento de domingo, que nos é tão especial, que a gente possa conseguir transmitir daquilo que a gente acredita da doutrina, daquilo que a gente precisa saber. Aí nesses dias nós ganhamos uma xicrinha da Casa do Caminho e veio escrito: abrir a porta para entrar e sair para servir. Então nós abrimos a porta para o conhecimento entrar em nós e precisamos sair exercitando esses conhecimentos que com certeza vão fazer muita diferença na nossa vida. Eu já citei para vocês um palestrante e um grande estudioso da doutrina espírita, o Jorge Elahá, tá? É com T mudo. Se vocês puxarem, ele também tem me ajudado muito com os esclarecimentos que ele dá. E tem uma pergunta que, quando eu li, eu achei interessante, falei, está aqui guardadinha, a próxima palestra vai ser sobre ela, né? Então, a questão é o seguinte: uma família, o marido faleceu e não tinha pouco tempo que ele tinha falecido, acho que de uma maneira meio repentina, e a filha, muito preocupada, qual a condição do meu pai no plano espiritual? E ela tentava querer saber, será que tem como meu pai se aproximar para dar uma mensagem, para ver como que ele está, se ele está bem, se ele está desesperado, qual é a situação dele? E é referente a isso que ela quis perguntar para o Elahá. Só que havia um complicador na pergunta dela. A mãe, logo após a morte do pai, né, a morte do esposo dessa senhora, ela arrumou um companheiro e passou a conviver com o companheiro. E os filhos se revoltaram muito contra a mãe. E aí a grande preocupação em relação ao pai. Meu pai está vendo isso? Se ele está vendo, como que ele está reagindo? Mas minha mãe está errada. Então os filhos começaram a criar um ódio da mãe, recriminando a atitude dela, e passou a ser um complicador a mais. Por quê? Até o Elahá fala, cada vez que os filhos olhassem para a mãe, discutindo, recriminando a atitude dela, ou então estando longe da mãe, quilômetros e quilômetros de distância, mas pensando, emanando todo esse histórico, esse contexto, com quem que eles associavam? Se eu estou com raiva da minha mãe porque ela fez assim, está associado com quem? Com o pai. E é um complicador, porque aí ele está vibrando, recriminando a mãe, e ao mesmo tempo vibrando o pai diante da situação dele de ter desencarnado e de estar ocorrendo tudo isso daí, né? Agora a gente para e pensa um pouquinho. A tendência de quem perde um ente querido é querer saber o quanto antes, se puder até antes do enterro, é querer saber como que está esse ente querido, certo? Nós sabemos que quanto mais a gente confiar em Deus, menos a gente vai questionar, porque sabe que Ele está cuidando de tudo direitinho. Deus permite até que a gente sofra experiências que nós precisamos passar, que nosso ente querido sofra,
as experiências que ele tem que passar. Então, quanto mais a gente confiar em Deus e ter uma fé raciocinada, nós vamos acalmando o coração, vai ficando tudo mais sereno. Então, vamos supor, tem espírito que desencarna, como, por exemplo, eu já citei para vocês, os amigos do Caibar. Nossa, o que nós vamos fazer para ele, porque ele merece. O Caibar, o corpo sendo velado, ele falou, não quero homenagens. Não quero, ele apareceu para os amigos, o corpo dele sendo velado. Mas como? Se vocês quiserem, escrevam numa lápide. O quê? Vivi, vivo e viverei, porque eu sou imortal. Espírito equilibrado? Sim, o corpo dele estava sendo velado. É comum isso? Não, não é. Tá? Porque normalmente a gente, aquele que parte, ele acaba sentindo, a não ser que ele consiga se desprender e seja mais elevado, ele tende a sentir a vibração daquele apego. Não vai, eu não queria que você tivesse partido, e uma série de sentimentos assim, que nem sempre ele está preparado para se desvencilhar, e aí ele pode ficar nesses elos de tristeza, de aflição, tá? Agora tem aquele que ele pode até aceitar que partiu, mas ele leva consigo o sentimento de culpa. Então, eu sei que se eu partir, aconteceu o que aconteceu, nada é por um acaso, que Deus sabe de tudo, mas a culpa que eu tenho, e agora, aquele tempo meu na Terra passou, eu posso até me desculpar, mas vai ser em circunstâncias diferentes, e eu não me aceito pelo que eu fiz, eu não podia ter feito. É um complicador, mas a pessoa, ela pode reagir e vai reagir num dado momento e vai superando, né? Também aquele que ficou, perdeu fisicamente o ente querido e ele não se perdoa, tipo assim, como que meu pai, como que minha mãe que partiu está em relação àquilo que eu fiz para ele, para ela. Por que eu fiz? Eu poderia ter agido diferente, né? Tem caso que a pessoa fala, e agora? Minha mãe partiu, eu cuidei dela, eu não tive paciência com ela. Minha mãe era uma pessoa muito difícil. Estou dando exemplo, viu? A minha não era difícil, acho que eu que fui difícil para ela, né? Ela era uma pessoa muito difícil, irritava o tempo todo, e era ela e eu. E me faltou paciência, muitas vezes eu bati de frente ali, sem paciência, e na hora eu não me dava conta. Agora que ela partiu, mas falando assim, chorando, eu quero pedir desculpas, porque eu sei agora que eu podia ter tido paciência com ela. Ela podia ser chata, podia ser incoerente, mas ela estava precisando de mim naquele momento, e eu podia ter paciência, não tive. Aí a gente sabe que até através do repouso do corpo físico, do sono, a gente pode reencontrar entes queridos, aqueles que, espíritos até não afins, existem possibilidades e mais possibilidades, mas para a pessoa naquele momento, é difícil ver essa opção como uma opção a melhor, porque ela queria ter feito diferente, mas é possível, sempre é possível a gente recomeçar, tá? Então, o que eu queria falar com vocês, por exemplo, os filhos em relação a essa mãe. Cada um de nós tem os seus compromissos. Se tem alguma situação no lar que tenha um contexto, que haja necessidade indispensável dos filhos tomarem uma posição, tudo bem.
Mas, caso contrário, os pais têm a liberdade de escolhas, desde que não prejudique os filhos, e principalmente quando pequenos, e cada um vai sendo responsável pelos seus atos, né? E, de repente, uma pessoa que logo após a viuvez ela arruma outra pessoa, às vezes ela não está conseguindo ficar sozinha, ela não está conseguindo trabalhar com essa situação, né? Há mais de 30 anos atrás, uma pessoa que a gente tinha amizade, viúvo, um dia ele apareceu na minha casa e ele falou: estou desesperado, eu vou arrumar uma pessoa, eu não consigo ficar sozinho, né? Até emocionalmente. Então, nós não podemos julgar situação nenhuma, nós devemos respeitar todas as criaturas e, em relação a saber como o pai dela estava, não é questão, nós não temos às vezes nem condições para saber, tá? Então, quanto menos a gente questionar, teu pai ou meu pai, nossos entes queridos, estão nas mãos de Deus, passando pelas experiências, porque olha só, se às vezes as pessoas se preocupam tanto, ai, cremação, não cremação, e assim, e X e Y, nós temos que nos tornarmos pessoas melhores. E aí, tudo aquilo que vai acontecendo, nós vamos estar com certo equilíbrio para enfrentar. E se aqui eu não vivi bem, eu não fui feliz nas minhas atitudes, e já estou colhendo aqui e vou colher do lado de lá, é um sofrimento que vai ser uma bênção no meu caminho se eu souber aproveitar. Porque se eu for rebelde diante dessa experiência de sofrimento, aí eu vou um complicador a mais, né? Então é assim, ai, Marilda, mas ele falou como estava o pai da moça? Não falou, porque aí vai depender da situação desse espírito. Ele pode já ter entrado numa faixa, estando mais desligado dessa situação, e se ele não conseguir, se ele ficar, por que minha esposa fez isso? Ela não podia fazer, coitado dos meus... Aí, filho, fica, olha, uma troca de vibrações que não vai auxiliar ninguém, certo? Aí é um processo de trabalho muito grande. Agora, num contexto familiar, não, mas meus irmãos estão todos nessa posição, eu até penso diferente, mas eles estão assim, então, não. Vamos manter aquilo que nós sabemos, vamos primar pela ética dos nossos pensamentos e sempre que pudermos, por mais difícil que seja, não julgarmos e vibrarmos positivo e fazermos a nossa parte. É esse o caminho, tá? E, vamos supor, o vovô Antônio vai fazer 8 anos que partiu, fez. Eu não fico, pai, onde será que o senhor está? Como que o senhor está? Deixa ele, Deus abençoe. Nos momentos mais de que eu tinha meu pai comigo 24 horas por dia. Nos momentos mais difíceis da minha vida, depois que meu pai partiu, eu com problemas particulares, eu falava: pai, que Deus abençoe, que o senhor não esteja por aqui. Que agora a experiência é minha, com a ajuda de Deus, e assim o senhor acaba sendo poupado de algumas situações de me ver passando, certo? Quer dizer, pode ser que ele estivesse sabendo tudo, mas foi esse tipo de mensagem que eu tentei falar para ele, que Deus abençoe, prossiga, siga adiante, porque se ele tiver que ter passado por experiências mais difíceis, passou, e se nós tivermos, vamos passar, é confiar em Deus e nos mantermos firmes naquilo que a gente acredita, e todos os nossos pensamentos nós vamos angariando energias e mais energias para prosseguir na caminhada, tá? Vocês entenderam essas observações? Agora, olha só, enchi aqui, mas não vai dar, mas deixa eu só ver aqui,
Olha, são 3 exemplos de Chico. O Chico, quando ele estava passando a limpo o livro Libertação, que é um dos livros da coleção de André Luiz, gente, vamos ler, que vale muito a pena. Ele passando a limpo, e nesse livro fala do Jerônimo, comandante da Legião das Trevas, então um livro que, bem assim, né, mostrando bem a situação das trevas. E aí, num dado momento, ele estava saindo da fazenda Modelo, que ele era funcionário público, e naquela terra assim, ele estava andando no final da tarde, aí ele se deparou com aproximadamente 600 espíritos com pedaços de pau. É você, seu miserável protegido, que ele era protegido do Emmanuel, chamando o Chico de miserável assim, ó. Aí o Chico olhou, não viu o Emmanuel por perto. Cadê? Mas não dava tempo. Quando eles estavam a 5 passos do Chico Xavier, antes disso, o Chico dobrou os joelhos no chão e rogou ajuda, porque ele tinha certeza que ele seria linchado. E vibrou, mas vibrou tudo que ele pôde. A hora que ele abriu os olhos, era como se cada uma dessas criaturas estivesse se desfazendo. As imagens foram desaparecendo. E aí ele levantou, ele bateu a calça suja de terra e falou para ele mesmo o quanto estava sendo importante aquelas vibrações dele naquele momento. Tá? Então, e o Emmanuel não apareceu. É o que eu falo, é a experiência de cada um de nós. O Emmanuel estava auxiliando? Estava, mas a atitude era do Chico. Tá? Então, as nossas vibrações, entrarmos numa faixa de sintonia, de forma que venha trazer paz para nós e que de nós emane a paz, né? Então, eu estou falando mais depressa para dar tempo dos exemplos. Vai dar legal, né? 11h40, tá? Então, um outro exemplo do Chico é que quando ele estava nos trabalhos, apareceu uma moça com muita enxaqueca, com uma dor de cabeça muito grande, de não aguentar, já tinha feito de tudo. Aí o Chico falou, fique na reunião, né? E não falou nada mais. E ela ficou na reunião, e aí o espírito, Dr. Bezerra de Menezes, começou a dar um passe nela, a transmitir energia na cabeça dela. E o Chico via sair cordões fluídicos escuros do ouvido dela. Saíram aqueles cordões fluídicos escuros e a dor de cabeça dela foi embora. Nenhum remédio tinha adiantado. Aí o Chico sabia que fazia parte do passe, e aí o Emmanuel falou, olha, explicou para o Chico, teve uma discussão muito grande entre ela e o esposo, mas tomou um tamanho, uma proporção de discussão que ele não bateu nela, mas a vibração que ele mandou para ela se concentrou nessa região e acabou provocando essa dor de cabeça insuportável, né? E aí o Chico também frisou. Por isso que eu estou dando esses exemplos que têm a ver com o tema. Por exemplo, se ela fosse uma pessoa, e que nós estamos nessa luta tentando se melhorar, não é fácil, mas é possível. Se ela naquele momento ela tivesse com um padrão vibratório acima do marido, ele podia falar muito pior para ela, que ela não iria assimilar.
ela podia perceber o desequilíbrio. Mas o que aconteceu? E mesmo porque numa discussão, às vezes, quando seja o marido, seja a esposa, seja quem for, está incoerente, aquele que vê que não faz sentido aquilo, ele já começa, às vezes, se colocando numa posição de vítima que não merece aquela situação. E essa posição de vítima também não é boa, né? Então, em qualquer discussão, qualquer desarmonia no lar ou no trabalho, se nós queremos estar em paz, a paz não vai cair do céu para nós, não vai. Ai, eu estou sofrendo tanto, já faz tempo, intensamente. Por que está sofrendo? Por quê? O sofrimento, ele não vem de repente, tá? E ele tem uma causa. Que causa é essa que está sendo alimentada? Né? Assim como o nosso bem-estar, a nossa felicidade, não vem de repente para nós. É conquista, é esforço, é abrir mão de muitas coisas fúteis, de muitas coisas materiais passageiras e buscar um conteúdo. Eu faço isso, mas chegar na minha casa, o ritmo é diferente. Então você vai depender do ritmo de todos os familiares para tentar se posicionar perante a vida? Não, você é você. Se todo mundo está assistindo X, você está a fim de ler um bom livro, vai em outro lugar, leia um bom livro. Faça alguma coisa, não tem desculpas, né? E esse esforço tem que ser nosso, porque tem mentores auxiliando? Tem, mas ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. O que nós estamos fazendo por nós, né? Então, eu já falei esses dois exemplos, que eu achei muito importante, e tem um outro, também muito, tudo relacionado, gente, com sintonia, com vibração, e ao mesmo tempo, e sendo exemplo de Chico Xavier, ele fica muito vivo, cala muito dentro de nós, né? E tudo que eu estou falando de sintonia, se for vibrações boas, é a mesma coisa, é darmos condições, porque às vezes a gente funciona como um espelho, né? Bateu, voltou, está tentando me ajudar, não estou dando condições, está tentando falar, Marilda, olha, aqui, veja que maravilha, vai ser difícil, mas você vai superar, mas a gente quer facilidades, quer resultados imediatos. Então, nós temos que abrir o nosso coração para as coisas boas também, que elas passam a fazer parte de nós. Nós vamos somando. E agora, este último exemplo aqui, é que o Emmanuel um dia, ele chegou para o Chico, e falou, Chico, estou te avisando, poderá aparecer uma criatura, uma entidade para você, que vai ser muito complicado. Veja bem qual vai ser a sua reação perante esta aparição. O Chico falou, meu Deus, é agora, né? O seu Emmanuel está avisando, né? E aí, não sei quanto tempo demorou, num dado momento, apareceu. E olha, quando nós falamos, é isso que é importante, tá? Se nós usamos o termo espíritos obsessores, será que nós já não fomos e hoje nós estamos exercendo algum processo assim, consciente ou inconscientemente? Espíritos com vibrações não boas, quantas vezes as nossas vibrações também não são boas? Então aí a gente cita o que está no conteúdo para valer como exemplo, mas ciente de que nós estamos ora acertando e ora errando, ora acertando mais, ora errando mais, e tanto no positivo quanto no negativo,
com intensidades às vezes diferentes, nós somos alunos da escola da vida. Então, não estamos diminuindo e muito menos julgando, tá? Então, aí, passado um determinado momento, aparece um espírito para o Chico. Eu vou citar o que está no livro, tá? Ele apareceu assim, certo? E aí, o Chico olhou assim, e ele já falou, porque a revolta é que ele era, como diz, o protegido dos espíritos amigos, mas quem lê as obras de Chico sabe o quanto Chico Xavier sofreu. Com toda a proteção, ele não deixou de passar pelas experiências que ele tinha que passar. E aí, o espírito já começou a falar no sentido, ó, tô aqui, e agora? Né? Aí, o espírito começou a se manifestar, só que o Chico, ele falou com sinceridade, porque se não fosse com sinceridade, não iria surtir efeito, tá? Ele falou, ai, meu irmão, qualquer coisa assim, estou traduzindo com as minhas palavras, que bom que você está aqui, mas falou de coração, mesmo porque o Chico reconhecia que ele precisava de ajuda, tá? Ele falou, eu estou precisando tanto de prece, você pode orar por mim? Mas falou tão verdadeiramente, sabe o que aquele espírito fez? Ele olhou para o Chico e falou, Chico, com você não tem jeito, não tem jeito, e o espírito simplesmente saiu, mas não foi lá para sair, não, é a reação, a atitude, a vibração, a conexão do Chico com a espiritualidade. Porque qualquer um pode falar a mesma coisa, se não for sincero, não faz efeito. E agora, para finalizar, tem um último exemplo, que o Chico, num dado momento, parte desse material eu peguei no livro As Vidas de Chico, tá? Muito interessante também esse livro. Aí, o Chico comenta que o Chico foi fazer uma observação para um companheiro e a forma com que o Chico falou não foi assim tão agradável para o companheiro que ouviu aquelas observações. E este companheiro, ele emitiu vibrações tão pesadas em relação ao Chico, que essas vibrações funcionaram como se fosse um tiro no Chico, e o Chico caiu de costa. E a hora que o Chico sentiu que aquela vibração derrubou, o Chico ia levantar e já falar. Aí o Emmanuel falou, não, senhor, você não vai falar nada, você agradeça. Eu agradecer, irmão? Agradeça. Aí o Chico, confiando no Emmanuel, agradeceu. E o Emmanuel explicou para ele que, diante daquelas vibrações tão pesadas, que era como se fosse um tiro, derrubou o Chico Xavier, não precisa falar mais nada, tá? Que se o Chico caísse a vibração do Chico tentando entrar nessa faixa, não, está errado você, alguma coisa assim, o Chico estaria com as vibrações dele fortalecendo a vibração negativa daquele companheiro. E aí as coisas ficariam muito mais difíceis, tá? Vocês entenderam cada exemplo? Vale a pena refletir, gente? Vale. Esse esforço é individual. Quando a gente fala do Chico, do Emmanuel, parece que tudo foi fácil. Quem lê sobre a vida do Chico, quem lê sobre a vida de Divaldo faz tão difícil que ele foi lá para o Chico e falou, Chico, por favor, deixa eu morar com você que eu não estou aguentando as pontas. O Chico falou, não, meu amigo, até me arrepia. 2 postes com luzes não pode estar no mesmo lugar. Fica você lá, outro no outro lugar, que precisa iluminar.
por onde estiverem, né? Então eu queria encerrar com uma mensagem assim: por maior que sejam as nossas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento no lar, problemas de separação, no trabalho, por onde for, vamos nos ligar a Deus, porque Deus está cuidando de nós. Tem umas palavras aqui, essa eu não queria ficar sem falar, viu? Deixa eu ver, gente, achei. Eu ponho muita coisa, porque aí eu vou sentindo, não, eu pego essa, eu pego aquela, tá? Você já me conhece. Olha só, Joana de Ângeles. Eu queria encerrar com isso, para a gente refletir, tá? Eu já li dezenas de vezes. Quando atingirmos uma maturidade emocional, nós vamos compreender que em tudo, mas em tudo mesmo, está a presença de Deus. E, consequentemente, a nossa vida se enche de significado e de gratidão. Por maior que sejam os nossos problemas, as nossas dores, os nossos abafamentos na alma, Deus está cuidando de nós. Se mãos são estendidas para nos auxiliar, nós precisamos abrir o nosso coração e nos projetarmos para este auxílio, porque o que acontece? A gente se trava, a gente se fecha, tá? Deixa eu só repetir, aí eu não falo mais nada. Quando atingirmos uma maturidade emocional, nós vamos compreender que em tudo está a presença de Deus e, consequentemente, a nossa vida se enche de significado e de gratidão. Que Deus abençoe a todos, um bom dia e obrigada pela presença de cada um de vocês aqui, tá?